Vem, filho. Muito bem. Fica aqui sentadinho, fica. Oi, eu sou a Mayra Medeiros, eu só nunca te pedi nada e hoje eu vou comentar uma matéria aqui de um site que me deixou pistolinha. Eu estava andando pelos lindos jardins da internet, colhendo flores e frutos de posts de redes sociais, quando de repente eu me deparo, pá, com o quê? Com uma matéria de um site. Ah, meu Deus, que matéria absurda! Essa matéria se chama a seguinte: 10 ícones de beleza mundial que na verdade são feias. Mais engraçado é que essa matéria foi escrita pela repórter Luciana. Ela não tem sobrenome, é apenas Luciana o nome dela. Enfim, vamos lá. Primeira pessoa, Sarah Jessica Parker. Tornou-se famosa graças à série de televisão Sex and the City. Talvez possamos até considerar Sarah como uma das mulheres mais feias do cinema. Rosto muitas vezes comparado ao de um cavalo. Nariz torto e olhos pequenos são os traços marcantes do rosto da famosa Carrie. Transformada em uma mulher linda no cinema, provavelmente graças às roupas de alta costura que usa. Luciana, querida jornalista, a Sarah Jessica Parker, ela realmente tem traços muito diferentes do que os traços delicados considerados como padrão de beleza. Quando você coloca que ela é uma das mulheres mais feias, possivelmente uma das mulheres mais feias do cinema, você tá querendo dizer pra milhares e milhões de mulheres que também tem nariz grande, ou que também tem olhos pequenos, que tem traços marcantes no rosto, você tá colocando assim nessas mulheres, que essas mulheres são as mulheres mais feias do mundo. E outra coisa que você também faz aqui é um grande erro, querida, que você tá falando que ela foi transformada numa mulher linda graças às roupas de alta costura que usa. Linda, Luciana. O que a gente veste na gente não muda nada, não muda absolutamente nada. Atrizes, elas são consideradas boas ou ruins pela sua capacidade. A outra pessoa que a querida Luciana considera uma pessoa ícone de beleza e ao mesmo tempo feia é a Lady Gaga. Luciana diz que Lady Gaga passou quase metade do tempo da sua carreira escondendo seu nariz, o máximo possível. E aí ela fala assim, o que nos deixou curiosos do porquê nunca fez uma plástica no nariz. Tá? Que seu problema nunca foi dinheiro. Luciana, você já parou pra pensar que Lady Gaga não fez plástica no nariz porque ela não quis? Já parou pra pensar nisso? Será que a Lady Gaga tá na casa dela falando assim, a jornalista Luciana não gosta do meu nariz, ela tá se questionando por que eu nunca fiz plástica. Ah, meu Deus, a repórter Luciana não gosta do meu nariz e está se perguntando por que eu nunca fiz uma plástica. Acho que é hora de fazer, porque a opinião dessa mulher é muito importante para mim. Ai, meus little monsters. Cara, Luciana, a Lady Gaga e o nariz dela vivem em perfeita harmonia. Por que o seu gosto tem que envolver uma plástica, né, gente? Oh, meu Deus. Próximo, Meg Ryan. Ficou conhecida por sua atuação no filme de comédia Feitos Um para o Outro. Como muitas de suas colegas, não ficou olhando o tempo passar. E quando jovem, ela poderia ser bonitinha, agora, com o rosto todo cheio de botox, ficou com aquela expressão onde parece que a pessoa está sempre sorrindo e de olhos abertos. Meg Ryan fez botox, fez intervenções no rosto pra se manter mais jovem, pra você ir lá e escangalhar com ela. Próxima pessoa é a Kyra Sedgwick. Eu não sei como fala o nome dela, desculpa, gente. Kyra, ou Kira, é famosa no cinema por ter interpretado uma das personagens da super premiada série de televisão The Closer. Pra quem não sabe, Kyra tem 41 anos de idade, é casada com Kevin Bacon e para ela também cabe a pergunta: onde está a sua beleza, além da maquiagem com que ela aparece na TV? Com certeza está no seu talento e na sua simpatia. Miga, então, quando você é uma atriz, quando você desenvolve um trabalho, não existe porquê as pessoas perguntarem onde está a sua beleza. Você fala no final que com certeza está no seu talento e na sua simpatia. A pessoa, para ela ter um trabalho legal, bacana, exercer bem a sua profissão, ela tem que simplesmente ter talento para fazer aquilo bem. E ponto final. Se ela é bonita, se ela é feia, se o cabelo dela é liso, se o cabelo dela é encaracolado, isso não vai influenciar em nada. Próxima pessoa, Tori Spelling. Famosíssima dona do Barrados do Baile. Desde quando ela interpretava o papel que a rendeu famosa, ou seja, na sua adolescência, ela já não era grande, talvez também devido à pouca idade. Porém, temos que admitir que mesmo envelhecendo, da questão da estética, ela não mudou nada. Aliás, ela, como as outras, não param de se achar lindas e maravilhosas quando
quando estão em cima do tapete vermelho. Talvez seja a hora de se aposentar. Eu queria deixar uma coisa bem clara pra você que tá assistindo esse vídeo. Sabe quem tem que se achar linda e maravilhosa? Somos nós mesmas. Porque se a gente vai ficar esperando que a nossa aparência bata com o gosto das pessoas que a gente vê, pra essas pessoas acharem a gente bonita, pra depois a gente se achar bonita, a gente vai morrer sem ter nenhum feedback dessas pessoas. Aí a próxima pessoa, que ela também considerou como uma pessoa feia, foi a Paris Hilton. Definitivamente é mais rica que bonita. Se há uma mulher que é absolutamente super valorizada, é a Paris Hilton. Famosa em tudo por sua extravagância e por seus chihuahuas transportados em bolsas. Paris tenta de todas as formas ficar bonita sem sucesso. Sabia que ela na verdade nem possui olhos azuis? Ó, tá expondo a mina. Mas ela usa lentes de contato colorida. Até o seu cabelo não é natural. Ela pinta com uma tonalidade de loiro mais clara do que a sua. Todo mundo se pergunta como ela pode ser considerada um ícone de beleza. Gente, sério, qual é a necessidade de você pegar uma pessoa pública e, mano, chegar e falar, tipo assim, ela não é bonita, ela é feia, ela só tá aí porque ela é rica, não sei o quê. Lembram-se do filme Procura-se Susan Desesperadamente? Sim, super lembro, porque eu era muito fã. Rosanna Arquette era a dupla de Madonna. Mais tarde, ela participou do filme Pulp Fiction e também estrelou ao lado de Bruce Willis. Seus filmes não são muito conhecidos. Rosanna não é uma mulher bonita. Embora tenham se passado mais de 30 anos, ela ainda é considerada uma mulher fatal. Sabe por que ela é considerada uma mulher fatal? Porque tem um monte de coisa que não gira em torno da beleza, que não gira em torno de você estar dentro do que as pessoas acreditam ser o que é beleza. Então, Bi, não vamos, né? Não vamos cagar essa regra aqui, não. Cara, todas essas minas, elas são loiras, do olho azul, brancas e etc, etc. E a gente acaba entrando naquela outra matéria que eu falei aqui, que são famosos fora do padrão de beleza, só que na verdade são pessoas completamente dentro do padrão de beleza. Eu acho que é muito o que tá acontecendo aqui. Essa pessoa, ela tá chamando essas mulheres de feias, mas na verdade elas são super inseridas no padrão de beleza, sabe? Então, tipo, e pior de tudo, tá colocando a aparência como prova de se elas merecem ou não estarem no meio artístico, sabe? E a número 1, que ela fala que, na opinião dela, é o ícone de beleza mais feio de todas, você tá preparado pra isso? É a Anne Hathaway. Tem dos olhos reluzentes, um grande sorriso e depois acaba tudo aí. Desde que ela decidiu optar por um corte de cabelo curto, destruiu definitivamente o que poderia ser o seu charme. Claro que como atriz ela está obtendo vários sucessos. Depois de interpretar a eficiente assistente de Meryl Streep em O Diabo Veste Prada, sua carreira foi uma constelação de resultados positivos. Tomara que continue se destacando sempre mais. É surreal esse tipo de matéria, eu não tô brincando, pra mim é muito surreal. Eu não consigo entender uma pessoa que se prestou a escrever isso, a fazer uma curadoria de pessoas e escrever esse tipo de coisa. Falar, colocar com a beleza e tipo, depois falar assim, ah, ela é super famosa e super talentosa, mas não é bonita. Cara, vocês já pararam pra pensar que a preocupação de uma mulher vai muito além de uma aparência? Olha só que coisa louca, né? Deve ser muito doido você pensar nisso, não é mesmo, Luciana? E ela dá um bônus, que é a Viviane Araújo, a brasileira Viviane Araújo, que ela fala que ela começou com 16 anos fazendo campanha publicitária. Com o passar dos anos, Viviane foi se consolidando na mídia e sua aparência sofreu grandes transformações. Hoje ela tem 42 anos, tem um carisma gigante, adorada pela simpatia. A Viviane Araújo é linda, tá, Luciano, também. Eu não sei qual que é o seu quesito de beleza, Luciana, mas é exatamente isso que eu quero te falar. Que você pode achar um tipo de pessoa bonita, um biotipo de mulher específico bonito. E não é da sua conta, ou você não tem motivos nenhum pra sair por aí escrevendo matérias assim, falando que tudo aquilo que foge daquilo que você acha bonito é feio. Você já parou pra pensar que você pode estar passando na rua e você pode ser considerada feia por uma pessoa e bonita por outra pessoa? Todas essas atrizes também. E ninguém vai te colocar à prova, ninguém vai colocar à prova a sua profissão por te achar bonita ou feia. Ninguém vai te desmerecer como jornalista por você ser feia ou bonita, entendeu? E você tá, de certa forma, colocando os atributos físicos dessas mulheres aqui à frente do que o trabalho delas. Minha mensagem pra você é: apenas pare, amiga. Seja menos. Vamos parar com esse rolezinho, porque você vai estar aí, né, desincentivando muitas mulheres em volta do mundo a seguirem as suas carreiras por se sentirem inseguras.
e é uma pena. Vocês concordam com tudo isso que eu falei? Vocês concordam com essa minha análise dessa matéria? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like pro YouTube continuar te entregando as notificações do meu vídeo, porque isso tem tudo a ver. Então se você não dá like, o bagulho não chega pra você. Não se esqueça que nessa semana e na próxima semana talvez vai rolar vídeo todos os dias aqui, vídeos muito legais, vai misturar a minha viagem. Como é, diretora? Na verdade não são todos os dias, são todos os dias úteis. De segunda a sexta vai rolar vídeo aqui no canal. E nos vemos amanhã. Um grande beijo. Tchau! Ai, não dá pra fechar, essa câmera é muito grande agora. Como faz? Tá!